métodos de eletrização. Antes que eu fale de métodos de eletrização, eu queria que alguém me explicasse com suas palavras o que significa o verbo eletrizar. O que significa para vocês eletrizar? Pelo que a gente vem falando até hoje, né? Vem falando até hoje. Isso, Amanda, tá certo. Um dos métodos já é esse, é o atrito. Perfeito. Falta 2 agora. Na verdade, existem muitos métodos. Fala, Gabi. Fale, filha. Já eu continuo. Pode falar. Eu ia explicar o que o senhor pediu para explicar o que significa eletrizar um corpo. Pode explicar. Eu entendo por eletrizar quando você faz um corpo ganhar carga, absorver carga ou perder carga, que seria perder elétrons ou ganhar elétrons. Perfeito. Perfeito, Gabi. É isso mesmo. Agora, Gabi, por que você não falou perder prótons ou ganhar prótons? Já que prótons também são cargas elétricas, né? Cargas positivas, por sinal. Por que você não falou isso? Naquele vídeo que o professor estava ensinando, ele falou que como os prótons estão lá no núcleo e os nêutrons, mas os nêutrons não têm carga elétrica, né? Mas enfim, os prótons estão lá dentro, seria muito difícil a gente eletrizar um corpo por elétrons, porque a gente muito provavelmente fundir a matéria sem conseguir isso por prótons. Perfeito, muito bem explicado, né? Os prótons estão lá dentro do núcleo e você tirar um próton do núcleo, né? Imagina a demanda energética para tirar um próton do núcleo, é complicado. Então, a transferência de carga de um corpo, né? Perdendo ou ganhando, como você falou, são pelos elétrons, não é isso? Porque eles estão na eletrosfera, é mais fácil a gente trabalhar com eles. E se for um metal que é condutor, os metais, melhor ainda, porque eles têm os elétrons livres, fracamente ligados ao núcleo, aí é mais fácil tirar elétron e jogar elétron nele. Então, primeiro passo, o que é eletrizar? Eletrizar é quando você dá carga para o corpo neutro ou você tira a carga do corpo neutro. E essa carga é negativa, porque a gente está falando dos elétrons. Então, eletrizar, se você tiver um caderninho aí, quiser anotar, anote. Eletrizar é ganhar ou perder o quê? Sendo bem prático agora. Eletrizar é ganhar ou perder o quê? Elétrons? Elétrons. Parabéns, Amanda. Isso é eletrizar. Então, se eu quero eletrizar um corpo neutro, claro, eu quero eletrizar um corpo neutro. Eu não quero eletrizar um corpo que está eletrizado. Não faz nem sentido, né? Eu vou eletrizar um corpo neutro. Para eletrizar um... Então, já pega isso aí agora. Já pega a lógica. Os processos de eletrização, um dos corpos tem que ser neutro. Já se ligou? Porque se ele não for neutro, não tem sentido falar em eletrização. Entendeu? Eu só vou eletrizar um corpo neutro. E o que é eletrizar? É dar elétron ou tirar elétrons do corpo neutro. E esses processos são assim. São processos que, de alguma maneira, ou a gente dá elétron para o corpo neutro, ou a gente tira elétron do corpo neutro. É só isso. Eletrizar é isso. Eletrizar é transferir elétrons. Ou dando para o corpo neutro, ou tirando. Se a gente der elétrons para o corpo neutro, ele fica eletrizado negativamente. Se a gente roubar elétrons do corpo neutro, ele fica eletrizado positivamente. Porque se eu tirar elétrons do corpo neutro, ele vai ficar com excesso de prótons, vai ficar positivo. Entenderam? Aí o primeiro processo que consegue fazer isso, né, que o homem descobriu, é o primeiro processo chamado eletrização por atrito, que desencadeou o começo da eletricidade na história, como eu expliquei a vocês. 6 séculos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, foi esse primeiro processo que desencadeou as explicações da eletricidade. Quem foi que fez isso? Qual foi o cara? Isso, Gabi. Tales de Mileto começou com ele. Ele pegou o âmbar, a resina fóssil, e atritou num tecido, né? E ele viu que depois que ele atrita o âmbar adquire uma propriedade especial de atrair objetos leves. Você aproxima o âmbar de pequenos objetos leves e o âmbar atrai. Ou seja, esse âmbar passou a ter algo, passou a ter um excesso de carga elétrica e ele ficou eletrizado. Pronto. Esse é o primeiro processo, eletrização por atrito. Ronaldo, como é que é a explicação dele? Eu te explico. Aprenda. É muito fácil. Ó, no início, eu estou falando de eletrização por atrito, tá? Toda eletrização eu vou gostar de dar
Toda não, mas a maioria delas eu vou gostar de dar esse esqueminha. Eu vou falar de início, vou falar do processo e vou falar do fim. Início, processo e fim. Ronaldo, como é que é o início da eletrização por atrito? Fácil. Os dois corpos são neutros, né? E eles têm materiais diferentes. Por quê? Veja, minha mão, pele. Minha outra mão, pele. Se eu atritar minha mão na outra, eu estou atritando uma mão na outra, tô. O que vai acontecer? Ela vai esquentar. Mas se eu aproximar ela, atritada, de objetos leves, pequenos pedaços de papel, por exemplo, minha mão não vai atrair os objetos leves. Não vai. Se a minha mão não vai atrair os objetos leves, é porque a minha mão continua neutra, mesmo após o atrito. E compreender essa minha lógica? Então, para o corpo ter eletrização, para o corpo ficar eletrizado após o atrito, a condição primeira é que ele seja de materiais diferentes. Por exemplo, eu pego um canudo e um papel, plástico e papel, materiais diferentes. Aí eu pego o papel e atrito no canudo. Olha, eu estou atritando. O que vai acontecer? Vai acontecer que um dos corpos vai, na hora do atrito, né, vai roubar elétrons do outro, né? Ali vai aquecer e o calor vai para os dois corpos. Só que um dos dois corpos tem mais capacidade de perder elétrons e um dos corpos tem mais capacidade de receber os elétrons. Aí eu não sei quem é, entre o papel e o plástico, eu não sei quem é. Mas uma coisa eu sei, quando você atritar um com o outro, um vai roubar elétrons do outro. Aí o que perdeu elétrons, ele não era neutro, o que perdeu elétrons vai ficar eletrizado positivamente. E o que ganhou, o neutro que ganhou elétrons, vai ficar eletrizado negativamente. Pronto. No início, eles eram neutros, e agora eles são eletrizados com cargas de mesmo sinal ou sinais opostos? Responder para mim. Após o atrito, os corpos neutros passam a ser corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal ou sinais opostos? Sinais opostos. Isso. Gabi, eu posso dizer que após a eletrização por atrito, os corpos adquirem carga de sinais opostos, certo? Mas eu posso dizer que obrigatoriamente elas têm o mesmo módulo. Por exemplo, se um corpo adquire carga de menos 7 coulomb, eu posso dizer que o outro corpo adquire carga de mais 7 coulomb? Sim ou não? Por quê? Agora você vai ter que me explicar o porquê. Por quê? Por que cargas de mesmo módulo? Por que não um adquire menos 10 e o outro adquire mais 8? Entendeu? Porque esses aí são sinais opostos, não são? São. Mas por que tem que ser de mesmo módulo? Por exemplo, menos 10 e mais 10. Isso quer dizer que eles têm o mesmo módulo, viu? Por quê? Por causa da conservação de energia. Se um perdeu 10, o outro ganha 10. Gabi, seria conservação de energia ou seria conservação de cargas elétricas? Conservação de carga, eu estava confundindo. Isso. Quando a gente faz a eletrização por atrito, né, o que acontece? A gente despreza a interferência do meio externo, ou se pelo menos ela existe, é muito pouco, então a gente acaba desprezando. Quando você faz o atrito, é como se, vamos supor, o papel, ele roubasse elétrons do canudo. Aí, se o canudo perde 3 elétrons, o papel ganha quanto? 3 elétrons. Aí, qual vai ser a carga do canudo após a eletrização por atrito, se ele perdeu 3 elétrons? Quem me diz o valor da carga dele? Vai ser o quê? O valor da carga dele. Se o canudo perdeu, o canudo era neutro. Se ele perdeu 3 elétrons, quanto vai ser a carga dele? Pense aí e me diga. É fácil, mas pense. Mais 3 ou mais 3 é? Ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar mais 3 é. E o papel que recebeu os 3 elétrons, qual vai ser a carga dele agora? Bota aí do papel. Isso. Vi agora, menos 3E. Olha que lindo a conservação total das cargas elétricas. No início da eletrização por atrito, antes de ter o atrito, no início, não eram 2 corpos neutros, então a carga de cada um
por eles serem neutros, é zero. 0 mais 0, 0. Pela conservação das cargas elétricas, no final, a carga total tem que ser quanto também? 0. E é 0, Ronaldo? É. Se um vai ter mais 3E e o outro vai ter menos 3E, some tudo, mais 3E menos 3E, 0. Então, o princípio da conservação total das cargas elétricas também vale para a eletrização por atrito. Foi claro? É muito fácil a eletrização por atrito. A questão é, eu acho que a pergunta que vem, antes que eu fale isso, eu estou sendo claro. Bota aí no chat, por favor. Quem entendeu a eletrização por atrito? Eu estou sendo claro. Gabriela botou que sim. Só a Gabi botou que sim. Milena botou que sim. Mais alguém? Eu estou sendo claro. Bota aí sim ou não. Se eu não estou sendo, por favor, fale, porque eu repito até que você entenda. Amanda, sim. Pronto. Então, escute-me. Na eletrização por atrito, no começo, os corpos estão o quê? Eletrizados ou neutros? Me ajude. Participe aí comigo. Neutros. Isso. Os corpos estão neutros. Qual é o processo? Eu só encosto, eu tenho que encostar e atritar. Eu tenho que fazer o quê? Encostar ou encostar e atritar? Isso é interessante. Encostar e atritar. Isso, atritar, da palavra grega tribus. Tribus quer dizer atritar, esfregar. Gravou isso? Eu tenho que fazer tribus. Professor, o que é tribus? Atritar, esfregar. Aí eu atrito, né? Atrito. O que é que está acontecendo nesse atrito? Um corpo está fazendo o que com o outro no atrito? A nível atômico, eu estou fazendo o quê? Um corpo está tirando o que do outro? Me explique. Um corpo tira o que do outro? Tira o quê? Elétrons. Lembre-se, todos esses processos vamos ter transferências de elétrons. Aí ele rouba elétrons de um corpo para o outro. A quantidade de elétrons que um corpo perde vai ser exatamente a quantidade de elétrons que o outro recebe. No final do processo, quando eu separar, o que perde, isso é muito é fácil. No final do processo, o que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente. Ele não era neutro, ficou positivo. Houve uma eletrização, um atrito. E o outro neutro que ganhou elétrons fica eletrizado com excesso de elétrons, fica eletrizado negativamente. Ele não era neutro, agora ele é um corpo eletrizado negativamente. Houve uma eletrização por atrito. E as cargas finais são de sinais opostos, porque um perde elétron e o outro ganha, e de mesmo modo, porque é exatamente o que um perdeu, é exatamente o que o outro recebeu. Entenderam agora? A grande... Professor, o material que usado para atritar tem relação com a entrada e saída do corpo de elétrons? Tem. Perfeito, tem sim. Porque existem corpos que têm, vamos dizer assim, uma paixão por elétrons e outros corpos que não têm uma paixão assim por elétrons. Alguns têm mais acho que a química chama assim, eletroafinidade. Existem materiais que são mais eletroafins do que outros. Aí é isso. Os materiais têm que ser diferentes, porque se for o mesmo material de corpos neutros, quando você atritar, só vai ter calor, mas não vai ter retirada de elétrons, porque os dois têm a mesma eletroafinidade. E isso que você colocou aí, Amanda, muito bom, vai gerar a grande pergunta. Ô, Ronaldo, a pergunta é, quando a gente faz atrito de materiais diferentes, quem é que perde, né? Quem é que ganha? Pronto. Eu acho que a grande pergunta da eletrização por atrito é essa. Se eu pego um canudo e atrito com papel, quem perde elétron? É o canudo que perde elétrons para o papel ou é o papel que perde elétrons para o canudo? Sei que acontece isso, mas qual deles quem perde? Quem ganha? A pergunta é essa. Pronto. Aí, com essa pergunta, os cientistas começaram a fazer testes de vários materiais e criaram uma série, uma tabela, mostrando vários materiais. Vou mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Olha, já expliquei isso tudinho, tá vendo aí? Olha aí para o quadro. Tudo bem explicadinho para vocês. Ó, início, processo, final. Tudo explicadinho aí, tá bom? Vou disponibilizar para vocês estudarem com bastante calma isso aí, tá bom, meus amores? Deixa eu passar aqui o próximo slide.
Se é que eu posso chamar esse slide, né? Eu estou chamando, mas não sei se está certo, não. Ó, aí, pessoal, os cientistas fizeram uma tabela, olha que lindo, para a gente saber exatamente, dependendo do material, quem perde elétron no atrito e quem ganha elétron. Aí essa tabela é chamada de tabela, olha aí o nome dela, tabela triboelétrica. Quem me explica por que o nome é triboelétrica? Eu acho que é porque tem relação com atrito. Tribo vem de atrito e elétrico. Elétrico é quanto você perde ou ganha através do atrito, por meio da atrita... não sei se é atritação. Enfim, por meio do atrito. Pelo meio do... Olha, essa palavra é complicada. E aí, atritação, atritamento. Olha que bronca, né? Acho que a gente pode falar esfregação. Será que pode? Não sei. Mas a palavra tribos, Gabi, como você falou aí certinho, você é fera, Gabi. Muito obrigado pela sua participação. A palavra tribos quer dizer atritar, né? Esfregar, é nesse contexto. Por isso que a série triboelétrica, ela diz o que acontece depois do atrito, né? Ou durante o atrito, se o corpo vai perder elétron ou se ele vai ganhar elétron. Depende se ele é mais eletroafim ou menos eletroafim. Tem uma dúvida aqui. O desgaste do material tem a ver com a perda de elétrons? Amanda, a princípio, eu diria que não, porque se eu tiver, veja, se eu tiver dois materiais iguais, né? Se eu tiver dois corpos de mesmo material, de mesma substância, quando eu atritar, vai ter um desgaste, vai. Mas não vai sair elétron de um para o outro, entendeu? O que tem a ver de um corpo perder elétron para o outro é a sua capacidade de querer elétron ou não. Aí chama isso de eletroafinidade. Talvez tenha até a ver com o desgaste do material, mas um se desgasta e o outro também. Pode ser que um se desgaste mais que o outro, mas mesmo se eu tiver um material menos desgastado que o outro, mas se ele for mais eletroafim que o outro, não importa se ele está mais desgastado ou menos. Se ele for mais eletroafim, apaixonado por elétron, ávido por elétrons, é ele que vai receber o elétron, independente se o corpo está mais desgastado ou não. Entendeu, filha? Espero ter te ajudado aí, viu? Amanda, deu para entender mais ou menos? É a eletroafinidade a palavra em questão. Então, essa tabela, ela é uma tabela de eletroafinidade. Pronto, eu peguei essa série triboelétrica, essa tabela triboelétrica de um livro que eu amo, os livros que eu mais amo de física. Eu vou mostrar para vocês, só um instantinho. Me dê só... Voltei? Rapidinho, tá. Ó, os livros que eu mais amo. Essa tabela que aí está, essa série triboelétrica, eu peguei desse livro aqui, ó. Amo. Que livro bom, viu, gente? Tópicos da Física, ó, volume 3. Eletricidade na Veia. Muito bom esse livro aqui, ó. E o outro que eu amo, minha paixão também, esse daqui. Ah, meus amores. Física clássica. Esse aqui, ó, eletricidade, ó. Show de bola. Todas as aulas que eu dou para vocês, eu sempre estou estudando por esses livros aqui, principalmente por eles. Eu estudo por outras fontes também, várias fontes, mas principalmente por esse livro daqui. São excelentes. E um terceiro que eu também estou achando muito massa, é esse daqui, ó. Física 3, do autor chamado Alberto Gaspar. Ele é muito teórico, ele é muito conceitual. Ele opta por menos cálculos e ele prioriza mais os conceitos. E eu amo entender física pelos conceitos. Aí depois eu vou para o cálculo, entendeu? Esse livro aqui é muito bom também, Alberto Gaspar, tá bom? 3 livros filés, Tópicos da Física, Física Clássica e Física 3, do Alberto Gaspar. Se você puder um dia adquirir, sei lá, esse livro aí, eu acho que vale a pena, tá bom? Para você dar uma boa estudada nele. Se quiser aprofundar mais, tá bom? Se não, vai vendo os materiais que eu indico, as aulas que a gente está dando, que você também aprende bem. Tá bom, amores? Pronto. Aí essa série aí, ó, a série triboelétrica, tópicos de física. E isso, a turma que estuda para o ITA, né? ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e para o IME, que são os vestibulares mais difíceis, Gabi, é ITA e IME.
os vestibulares mais difíceis do Brasil. ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, IME, Instituto Militar de Engenharia. A turma se baseia muito pelo livro Tópicos da Física. Livro excelente. Porque, além de conceitual, ele prioriza muito a parte dos cálculos. Ele bota quente mesmo, tá bom? Eu acho o livro muito massa. Aí, veja, voltando para cá. Então, essa tabela aí, essa série triboelétrica, ela diz, depois do atrito, o material que perde ou que ganha elétron. Ronaldo, como assim? É fácil, veja. A setinha que está apontando para cima, que está com mais, está dizendo que quem tiver acima vai ficar positivo após a eletrização por atrito. Entenderam? Quem tiver mais para baixo, após a eletrização por atrito, vai ficar eletrizado negativamente. Só isso. A pergunta é, responda para mim agora. Aquele que fica eletrizado positivamente é porque ele perdeu ou ganhou elétrons? Que fica positivo. Perdeu ou ganhou? Perdeu. Pronto, é só isso. E aquele que ganha, e aquele que fica negativo, ele ganhou o quê? Ganhou, pronto, é só isso. A tabela mostra isso. Exemplo. Se vocês entenderam o que eu falei, tirem minha dúvida. Eu vou atritar vidro, olhe a série triboelétrica e tire a minha dúvida. Eu vou atritar vidro com o meu cabelo. Aqui, ó. Imagina. E separo. É o vidro que perde elétron ou é o cabelo que perde elétron para o vidro? Qual seria a lógica? Quem perde elétron e quem ganha elétron quando eu atrito o vidro e o cabelo? Me responda aí. Olhe para a tabela e me diga. Atritei uma peça de vidro em meu cabelo. Separei. Qual dos dois perdeu elétrons? Qual dos dois ganhou elétrons? Olhe para a tabela e me diga. Ô, professor, quando vai subindo aí na tabela, é quem tende a perder mais elétrons, quer dizer, quem tende a ganhar mais elétrons? Não, esse maisinho? Assim, ó, quanto o mais quer dizer a carga que ele fica após o atrito. Entendeu agora, Gabi? Para cima, positivo, quer dizer que ele vai ficar positivo após o atrito. Para baixo, quem tiver mais abaixo, não é quem está acima ou abaixo, é uma questão relativa a isso, né? Você compara. Quem está mais acima, após o atrito, fica positivo. Quem está mais abaixo, após o atrito, fica negativo. A minha pergunta foi, atrite o vidro no cabelo. Após o atrito, quem perde elétron? Quem ganha elétron? Eu quero saber isso. Quem vai perder é o vidro. Isso. Por quê? Porque é o vidro que vai perder elétrons. E o cabelo ganha. Porque ele vai ficar eletrizado positivamente. Isso significa que ele perdeu elétrons e ficou com mais prótons. Perfeito. E por que ele vai ficar eletrizado positivamente? Por quê? Porque na tabela o vidro está mais acima ou mais abaixo? Em relação ao cabelo, o vidro está mais acima ou mais abaixo? Mais acima. E quem está mais acima é que fica positivo depois do atrito. E se ele fica positivo, é como o Gabi falou, ele vai perder elétrons. Em compensação, o vidro vai o quê? Ganhar elétrons. E exatamente a quantidade de elétrons que o vidro perde é a quantidade de elétrons que o cabelo ganha. Então, após o atrito, o vidro fica positivo e o elétron fica negativo. E o cabelo fica negativo, com cargas de sinais opostos em mesmo módulo. Essa é a eletrização por atrito. Entenderam agora? Outro exemplo. Se eu atritar algodão com plástico, algodão e plástico, e separar, quem perde elétron, quem ganha? Algodão e plástico. Olhe para a tabela, para a série triboelétrica. Bota aí no chat para mim. Algodão e plástico. Quem ganha é o plástico. Deixa eu ver aqui. Quem ganha é o plástico. Isso! E quem perde? Se um ganha, o outro perde, né? Quem ganha é o plástico. Pronto. Gabi, por que quem ganha é o plástico? Me explique, por favor.
Porque ele está mais abaixo, então ele tem uma tendência a ganhar mais elétrons do que o algodão. Como se chama isso? Tesão por elétrons. Chama-se elétron afinidade. Paixão por elétrons. Entendeu? A tabela é uma tabela de paixão por elétrons. Quem está mais acima tem a tendência de perder. Não quero elétron, eu quero perder elétron. Isso deve-se à constituição atômica do material, da substância. Quem está mais abaixo tem a tendência de ganhar os elétrons, de ficar negativo após o atrito. E essa é a eletrização por atrito. Tá bom, amores? Pronto, eu vou encerrar a aula por aqui, que a aula acaba de 10 horas, não é isso? Para a gente não passar muito, para não atrapalhar outro professor. Vocês têm aula de quem agora?